cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Salve, salve meus amigos, um casaca no coração de cada um de vocês, um bom dia, ótima segunda-feira, como diz já nome, o segundo dia da semana, tivemos aí nesse domingão, conhecido também como ontem, um dia mais do que abençoado pelo nosso bom Senhor Jesus. É claro, todo mundo triste, chateado aí, por conta da eliminação do nosso Vasco nesse último sábado em São Januário, juntados todos os cacos, já feitas todas as críticas a quem tínhamos que fazer, ressalvas e elogios e ponderações, já falamos bastante. Na verdade, o assunto que mais ficou na boca dos vascaínos nesse domingão aí ontem, né, foi justamente o jogo da Copa do Brasil. Uma eliminação dolorosa, uma eliminação onde nós acreditávamos que dava para passar e realmente dava para passar. Mas já foi, vida que segue, agora é a gente se preparar e focar única e exclusivamente no Campeonato Brasileiro. O próximo jogo é na próxima quinta-feira, diante a equipe do Cuiabá, aqui mesmo no Rio de Janeiro, na cidade, ó, no estádio de São Januário, né? Esse jogo vai acontecer às 7 horas da noite. Nosso plantel se apresenta na manhã dessa segunda-feira no CT Moacir Barbosa, já para voltar aos treinamentos, né? Debaixo de muita crítica, mas uma coisa eu vou falar para vocês aqui, tá, gente? Pessoas ligadas a alguns jogadores sabem como é essa situação. É uma situação realmente complicada, né? Alguns jogadores ficam mal, né? Não conseguem dormir, não se alimentam direito, outros ficam até chateados, fechados num quarto, outros até acabam fazendo outros afazeres com a família, mas não ficam felizes. E tem algum ou outro jogador que fica tranquilão, consegue ali bem de boa sair para almoçar, consegue ir para alguma festa, consegue de repente jogar um videogame tranquilo. Enfim, cada um lida com a situação de um jeito, assim como o torcedor. Tinha torcedor logo depois do jogo já aplaudindo a equipe, entendendo que chegamos em um lugar inimaginável já para um primeiro ano de recomeço de trabalho. Outros vaiando, entendendo, né, que faltou entrega, que faltou técnica, que faltou superação para a classificação, e outros ali, né, em cima do muro, né, ao mesmo tempo chateados, ao mesmo tempo satisfeitos. Eu particularmente, gente, eu vou ser sincero para vocês, já falei isso aqui no sábado de noite, vou reiterar novamente aqui, tá? Eu tenho 32 anos, né? Então eu tô acostumado a ver um Vasco desde pequeno, como eu já falei para vocês. Eu peguei a geração de Edmundo, de Bebeto, de Romário, né? Peguei a geração de Dario Conca, peguei a geração de Moraes, né? Peguei Carlos Germano, né? Peguei ali o próprio Felipe Coutinho começando a jogar bola no Vasco, Carlos Alberto, entre outros grandes jogadores que passaram pelo nosso clube. Peguei a geração de um Vasco campeão brasileiro, campeão de Sul-Americana, campeão de Libertadores, né? Um Vasco que ganhou Copa do Brasil, uma geração onde campeonato carioca para nós era algo corriqueiro, né? Era um ano sim, um ano não. O Vasco estava levando, quando não levava, disputava a final diante do Botafogo, ou Flamengo, ou Fluminense, ganhava um ano, perdia, ganhava o outro e coisa e tal. Infelizmente, né, gente, o nosso Vasco aí, depois de um certo apequenamento da instituição, sobretudo nos últimos, vamos colocar aí de 2006 para cá, 2007 para cá, né, 18, 20 anos mais ou menos, a nossa instituição foi de certa forma muito apequenada. Passamos por várias vezes situações humilhantes, como jogar a Série B, segunda divisão, tivemos conta de água, conta de luz cortada, várias situações envolvendo o nosso clube, né? Então, debaixo desse panorama de toda essa situação, para um ano de recomeço, né, como eu já mencionei no início, para alguns é sim um motivo aí de certa forma, né, para comemorar. É claro, eu que sou acostumado a ver um Vasco ser campeão, eu não fico feliz em ver o Vasco ficando em quarto colocado em uma competição. Agora é claro, né, numa competição com quase 70 times, só um vai ser campeão,
né? Então quer dizer que os outros 60 e tantos times não prestam, né? Todos os trabalhos têm que ser jogados fora? Claro que não, até porque o Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil, Palmeiras foi eliminado, Fortaleza, né? Atlético Paranaense, né? O próprio Corinthians, enfim. Então eu acho que é vida que segue, né? Agora é a gente aí levantar a cabeça. Somos uma torcida que tem um clube, não é um clube que tem uma torcida. Então agora é o seguinte, dito tudo isso nessa introdução gigantesca de quase 5 minutos, vem comigo, está começando mais um Madruga Vasco no canal Vascaíno desde sempre. Bom, meus amigos, então é o seguinte, já vou logo de cara, vou pedindo para você aqui, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe o link do nosso vídeo. Olha só, galera, eu quero começar falando com vocês nesse Madruga Vasco de uma situação muito delicada e muito séria, tá? Que é envolvendo casas de aposta, tá? Calma, não é escândalo, tá, gente? Calma. É o seguinte, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, né, eles pediram ali para os clubes, em nota, né, eles pediram um posicionamento dos clubes do Rio de Janeiro, Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo, em relação a estampar a logomarca, como por exemplo, em produtos destinados para crianças, para o setor infantil das torcidas, que são, por exemplo, bonés, camisa, né? A camisa de time infantil que vem com patrocínio, de repente um copo oficial, enfim, várias coisas, vários produtos ali que fazem parte do know-how de um clube de futebol. Fato é, meus amigos, que os clubes não se posicionaram, não responderam à Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Com isso, a própria Defensoria deu um prazo maior agora, mas agora fez um pedido, né? Isso mesmo, fez um pedido, tá? No caso, para esses 4 clubes grandes aqui do Rio de Janeiro, Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo, retirarem, tá? As bets, as marcas de casas de apostas em produtos destinados a crianças, tá bom, gente? E olha só, nada mais justo, né? Porque quer ver um exemplo? Aqui no Brasil é proibido marca de cerveja patrocinar um clube. É uma situação que eu acho bem pertinente, né? Porque, por exemplo, aqui no nosso país é proibido, como por exemplo, marcas de bebida alcoólica patrocinarem, estamparem as camisas dos times. Vocês já prestaram atenção nisso? Né? Por exemplo, a gente nunca viu, nem vai ver aqui no futebol brasileiro, né? Por exemplo, uma Heineken, uma Skol, uma Brahma, estampando a logomarca em uma camisa de futebol, ou seja, uma marca de uísque, de vodka, de conhaque, de qualquer bebida alcoólica, vinho, enfim. Essas marcas de bebidas alcoólicas, elas podem patrocinar o clube, mas de uma forma indireta, onde as marcas não fiquem estampadas no uniforme, né, de uma maneira que não incentive a uma geração de crianças e adolescentes, aos jovens no modo geral, no caso, a fazerem uso desse tipo de entorpecente, que é uma droga lícita, né? A bebida alcoólica. Fato é, meus queridos, que eu quero falar com vocês aqui, quero que vocês se atentem para uma situação, tá? Porque tinha um negócio na tela aqui, pronto, que é das casas de apostas. E tá certo, né? Porque hoje a gente vive uma febre no país envolvendo casa de aposta, né? É complicado, tem muita gente que sabe brincar, né? Por exemplo, toda semana ali bota ali 10, 15, 20 reaisinhos para brincar, ganhou, perdeu, acabou, é isso aí, beleza. Tem gente que já não sabe brincar, tem gente que bota 20, perde, bota mais 20, perde, bota mais 20, perde, bota 50, perde, bota 100, final das contas gasta o dinheiro que pode, o que não pode, acaba se endividando, gastando dinheiro de conta, se envolvendo com empréstimo em banco, com agiota, aquela coisa toda para pagar a dívida. Então é um problema que está se tornando, não só no país, mas no mundo inteiro, uma questão de saúde pública, né? A questão do vício em aposta esportiva, assim como tem o vício, como eu já mencionei, na bebida alcoólica, entre outras situações. A gente já viu muito aqui no futebol brasileiro, nas placas, na beira do gramado, fazendo propaganda para bebidas, mas com o passar dos anos, isso também está mudando muito. E no caso, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro
tomou uma atitude, na minha opinião, muito acertada, tá? E eu acho que não é só os 4 grandes, viu? Tem que ser todos, porque hoje, até aí com todo respeito, um América, um Bangu, um Resende, um Volta Redonda, né? Se não são patrocinados ainda, daqui a pouco vão começar a ser também por alguma bet, por alguma casa de apostas. Então, tem que ter realmente esse tato, esse cuidado. Aí há quem diga, né, por uma outra linha de raciocínio, poxa, Álvaro, mas vai tirar da camisa, mas o patrocinador paga. E aí não vai poder estampar a marca dele, sendo que a criança liga a televisão e está toda hora passando, sendo que a criança passa na rua e tem o outdoor, sendo que a criança abre o celular, entra o anúncio durante um vídeo de uma casa de aposta. Ok, eu entendo, só que aí já não é comigo, não é com o Vasco, né? Mas a parte da que a Defensoria Pública do Rio pode fazer, ela está fazendo. Agora, cabe à própria Defensoria Pública, cabe também às emissoras a limitarem isso. Sabe? Por exemplo, nas redes sociais, de certa forma é complicado. Tem plataforma que aceita, tem plataforma que é meio que terra de ninguém. A pessoa fala o que quer, posta o que quer e fica por isso mesmo. Mas se os órgãos competentes se unirem para isso, dá para organizar de uma forma, por exemplo, se você faz um perfil de YouTube para o seu filho assistir ali aos conteúdos no YouTube, assim como a criançada aqui de casa, né, a pequenininha aqui de casa assiste. Aí faz um perfil lá e você coloca Kids no perfil. Quando você coloca Kids, automaticamente os anúncios que vão entrar são voltados para a criançada. É anúncio de roupa, é anúncio de um outro tipo de desenho animado, de algum filme que está sendo lançado no cinema, é anúncio ali, de repente, de uma comida que não tem problema, não tem nada a ver, né, com a situação. Enfim, agora, quando você dá o celular de um perfil adulto na mão de uma criança, corre o risco de, no meio do vídeo, aparecer um anúncio ali para deixar a pessoa mais potente na hora H, corre o risco de aparecer um anúncio ali para crescer cabelo, corre o risco de aparecer anúncio de casa de aposta, aparece tudo quanto é coisa. Entendeu? Então cabe também o discernimento dos pais e das mães, né? Ao deixar as crianças 24 horas vendo televisão, deixando ali, mexendo com o celular. E ao mesmo tempo, cabe também aos órgãos competentes trabalharem para que de tal forma haja uma legislação, para que haja regras. Nós sabemos que já está tramitando no Senado aqui do nosso país essa situações as quais, justamente, para haverem aí regras, limites de depósito para casa de aposta. Por exemplo, aquela pessoa que tem problema com aposta, já se endividou, já perdeu fortunas, a partir de janeiro tem uma proposta tramitando lá em Brasília, tá? Um projeto de lei, que é o seguinte, pode ser que a partir de janeiro do ano que vem, cada pessoa vai ter um limite X por CPF para depositar por mês, justamente para não se enrolar, para não meter o pé pelas mãos aí em casa de apostas, tá? E esse limite X, se eu não me engano, não vai ser só em uma casa de apostas, não, vai ser em todas. Por exemplo, se você gastar um X numa casa de aposta aqui, um X na outra ali e na outra ali, vai estar constando no sistema lá que você já tem 3X gasto em casas de aposta. Exemplo, só pode gastar até 10X, faz de conta, que senão fica fácil. A pessoa estoura o limite numa casa de aposta e faz o cadastro em outra. E como tem mais casa de aposta hoje em dia do que emissoras de televisão, aí não adiantaria de nada. Mas assim, tudo é um começo, tá? Tudo é um começo. Agora a gente não pode também se apegar no discurso, abraçar naquele discurso assim, ah não, mas aí não tem como tampar, não tem como, não tem como esconder, que não sei, aí é do jeito, aí tá do jeito que a maldade quer, né? Aí é do jeito que a maldade quer, porque a criançada já vê o tempo todo notícia ruim na televisão, a criançada já vê o tempo todo, é filme, é novela, é um monte de coisa mostrando droga, mostrando arma que não era para mostrar, a criançada já tem acesso aí hoje em dia com o celular na mão, qualquer criança aí que o pai e a mãe for descuidado, vai lá no Google, digita qualquer loucura lá e vê o que pode e o que não pode ver, né? Se é que vocês me entendem, né? Então, cabe também a responsabilidade dos pais. Quando vai dar um celular na mão da criança, tem mecanismos ali para a plataforma entender que é um menor de idade que está utilizando aquele site, aquele site de busca ali da internet, no caso, seja o Google, seja o Explorer, seja qualquer outro mecanismo de busca de internet, porque aí se a criança digitar qualquer parada ali de droga, de arma, conteúdo sexual, qualquer coisa, não vai carregar, conteúdo não vai abrir, porque tem esse cuidado, tá? Existe sim essas plataformas, essas ferramentas, tem por exemplo o
WhatsApp para a criança, onde o pai monitora de longe tudo que o filho está fazendo, que é aí que muito casal faz por aí também, para saber se tem pulação de cerco ou não, para saber, né? E é o famoso clone. Tem várias ferramentas que o pai e a mãe podem estar utilizando para controlar a criançada. Então, eu acho que esse discurso de que a Defensoria Pública está cobrando dos clubes, mas não tem como evitar das crianças verem qualquer coisa. Tem sim. Tem sim, e começa dentro de casa, começa pela educação dentro de casa de cada responsável, seja pai, mãe, tio, tia, padrinho, padrinha, avó, avô, enfim, o responsável pela criançada, cabe aí esse processo de educação, né, e ficar de olho, né, ficar de olho que esse mundão hoje em dia é muita loucura. Eu achei sim uma decisão acertada da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Por outro lado, né, gente, tanto adulto que vai poder usar a camisa com a marca estampando aí, e outra coisa, que é propaganda melhor, que é passar o jogo na televisão para o país inteiro ver com a marca no peito, propaganda maior do que essa já não tem, né? Dito isso, galera, agora eu quero falar com vocês aqui sobre o Campeonato Brasileiro, tá? Olha só, o Palmeiras teve um jogo eletrizante ontem à noite diante a equipe do Juventude, lá na Serra Gaúcha, diretamente do Alfredo Jaconi. Um jogo que nós tivemos 8 gols. Olha, gente, há muito tempo, confesso a vocês que eu não vi um jogo no Campeonato Brasileiro com tantos gols assim. Se eu não me engano, eu acho que teve um jogo lá no ano passado na Recopa, né? Entre Flamengo e Palmeiras, que foi 5-4, se eu não me engano, mas foi só vamos dizer assim, um ponto fora da curva. Agora tivemos esse jogaço aí, válido pela 30ª rodada, onde o Palmeiras enfiou 5-3 no Juventude em um jogo eletrizante. Resultado a qual ajudou muito o nosso Vasco, porque o Vasco permanece na 10ª colocação com 37 pontos na tabela. E o Palmeiras brigando mais do que nunca pelo título, ponto a ponto, numa trocação franca com a equipe do Botafogo. O Botafogo que é o líder com 61 pontos e o Palmeiras que já soma 60 pontos, promete ser uma briga acirrada nessas últimas 8 rodadas do Campeonato Brasileiro pelo título. Nesse momento, o nosso Vasco se encontra a 12 pontos de distância do G6, né, que é onde dá vaga para uma pré-Libertadores, e se encontra a 5 pontos de distância para a zona do rebaixamento, do Z4. Então, se há 15, 20 dias, um mês atrás, nós olhávamos o copo meio cheio, né, com possibilidades palpáveis de pegar uma vaguinha em pré-Libertadores, talvez Libertadores, estávamos ali. Chegamos a ficar, se eu não me engano, acho que a 11 pontos do Z4, né? Se eu não me engano. 9 pontos eu tenho certeza que nós ficamos. 11 eu não tenho certeza, eu acho. Mas enfim, hoje a gente já viu a situação totalmente invertida, né? Literalmente, porque já são 12 pontos para o G6 e 5 pontos para o Z4, né? Uma situação boa. Aí é que a parte de baixo está muito embolada, né? Vitória da Bahia, o próprio Juventude, né? O Fluminense, o Corinthians, o Cuiabá, tá todo mundo ali naquela briga de foice no escuro. Agora nessa reta final, qualquer deslize, qualquer 2, 3 derrotas seguidas, qualquer 2, 3 vitórias seguidas, podem determinar quem permanece na Série A e quem joga a Série B na temporada do ano que vem. Fato é, meus amigos, que o nosso Vasco se apresenta para retomar os treinamentos no CT Moacir Barbosa, e como eu já mencionei lá no início do vídeo, nosso gigante enfrenta a equipe do Cuiabá aqui no Rio de Janeiro, no estádio de São Januário, na próxima quinta-feira, às 7 da noite, tá? Tem tudo para ser um grande jogo, o Vasco precisando se reencontrar com a vitória, já há praticamente 50 dias sem vencer uma partida. O último jogo que o nosso gigante venceu foi lá, não, já passamos de 50 dias, né? Porque foi lá no dia 1º de setembro, lá em Salvador, no Barradão, contra o Vitória por 1-0. De lá para cá, o Vasco acumulou vários empates e algumas derrotas, situação ao qual manteve a gente no meio da tabela, mas por sorte, por combinações de resultados alheios, né, de outras equipes. Porém, todavia, entretanto, uma equipe gigante como a nossa não pode depender de outros times, ou para se classificar em alguma competição, ou para não correr risco de rebaixamento. Essa situação tem que estar única e exclusivamente nos pés dos nossos atletas. Os nossos jogadores
tem aí, né, a obrigatoriedade de fazerem por onde dentro de campo para não sofrermos nenhum tipo de risco, para não passarmos pelo famigerado pesadelo aí que a gente passou nos últimos anos. Por exemplo, esse ano chegamos numa semifinal de Copa do Brasil, caímos, mas caímos de pé com honra, apesar de todos os apesares, né? A gente foi eliminado na semifinal para o Atlético Mineiro, que tem chance real de ser campeão da Copa do Brasil. Diga-se de passagem, o Flamengo, nosso maior rival, o Urubu, empatou em um jogo horroroso com o Corinthians, lá na Arena Itaquera por 0-0, né? Um jogo ali que o Flamengo teve um jogador expulso justamente no primeiro tempo, o Bruno Henrique. O Corinthians não conseguiu desempenhar o futebol, porque o Corinthians é uma equipe reativa, um time de contra-ataque. Então, quando o Corinthians teve um jogador a mais em campo, o time se viu obrigado a propor o jogo. Com isso, o Corinthians não conseguiu propor o jogo. O Flamengo inteligentemente tirou um homem fixo lá da frente e jogou ali com jogadores flutuando, né, na penúltima linha do campo, neutralizando o Corinthians e marcando alto, né, não dando espaço para bola longa, nem para enfiada de bola, nem para saída rápida no contra-ataque. O Corinthians esboçou algum tipo de reação aqui ou acolá, mas não conseguiu sair disso, e o empate no 0 foi bom para o nosso maior rival, porque eles ganharam o primeiro jogo aqui no Rio de Janeiro pelo placar de 1-0 no Maracanã. Com esse resultado, então, no agregado, Flamengo e Atlético Mineiro e Flamengo vão fazer a grande final da Copa do Brasil, e nesse momento eu quero dedicar aqui uma salva de palmas para dona CBF. Vamos bater palma para a CBF, galera? Ó. É isso aí, é claro que é uma salva de palmas irônica, né, gente? Com todo respeito, brincadeiras à parte, porque a CBF fez e aconteceu, tripudiou, sambou na cara do torcedor do Vasco e na cara do torcedor do Corinthians, trocando as datas dos jogos, e conseguiram, né? Conseguiram, eles vão ter aí, junto com a Betano, com a CBF, com o STJD, a final do campeonato da Copa do Brasil que eles queriam, dos sonhos para eles, né? Flamengo e Atlético Mineiro vão disputar essa competição. É com muita dor no coração, mas assim, eu não queria que o Corinthians ganhasse, nem que o Flamengo ganhasse. É com muita dor no coração que eu vou ter obrigado a torcer pelo Atlético Mineiro, um time ao qual até pouco tempo eu não tinha nada contra, mas agora já estou começando a ter, porque eles eliminaram o nosso Vasco da Copa do Brasil. E antes de ter amizade com os torcedores do Atlético, antes de ser simpatizante do Atlético Mineiro, eu sou Vasco da Gama há 32 anos, assim como eu sou também escolhido do nosso bom Senhor Jesus, desde antes de eu nascer. Então são coisas que a gente não vai mudar nunca, né? Então, brincadeiras à parte, prefiro mil vezes ver aí, né, o Atlético Mineiro campeão da Copa do Brasil do que o nosso arquirrival, né, gente? Até porque o Atlético Mineiro precisa também empilhar alguns títulos ali na sua prateleira. É um clube de massa, é um clube de torcida, é merecido que eles ganhem essa Copa do Brasil. A Libertadores eu não sei, tá mais difícil para eles, né? E o Urubu, o nosso maior rival Flamengo, vamos secar eles até o final, né, para que eles fiquem mais uma temporada no cheirinho, né? Brincadeiras à parte, meus amigos, agora deixa eu falar com vocês aqui de outro assunto, tá? Quero falar com vocês sobre ingressos, tá? O Vasco no caso afirmou que vai se posicionar em relação ao borderô, né? Ao extrato liberado pela CBF ali, das finanças do clube no último jogo contra o Atlético em São Januário. Pouco mais de 2 milhões de reais foi a renda arrecadada com a venda de ingressos para esse jogo. O Vasco então afirmou que vai aí nas próximas horas, próximos dias, divulgar um detalhamento de toda a venda de ingressos, né, percentual para onde foi tantos ingressos aqui, ali ou acolá. E é o que eu espero, viu? É o que eu espero. Eu fiz duras críticas à gestão do clube ontem no nosso vídeo de domingo que eu coloquei aqui ontem em torno de 6 e pouca da noite. Fiz duras críticas à diretoria do Vasco, porque eu acho que o Vasco tem que investigar isso aí sim, tem que ter transparência nesse esquema de ingressos aí que está lesando a torcida, né? Alguns companheiros, alguns amigos nossos, inclusive alguns inscritos de vocês aqui que estão me assistindo, estiveram ontem em São Januário, na barreira do Vasco. Alguns amigos aqui da minha cidade de Resende estiveram presentes lá também. E é o seguinte, todo mundo me contou a mesma narrativa, a mesma história. Não é conto do vigário, porque eu falei com pessoas diferentes que não estiveram juntas umas com as outras e todas contaram a mesma versão. Qual é essa versão, Álvaro Silva? Gente, o buchicho que rolou lá
na barreira do Vasco é que estavam vendendo ingresso de forma clandestina, aí vamos colocar aí os cambistas, por algo em torno de R$1.000. Isso mesmo, R$1.000 um ingresso para assistir um jogo do Vasco da Gama, onde esse ingresso estava saindo direto do site por menos de R$200, tá? Ou um pouco mais de 200, eles estavam vendendo esses ingressos por R$1.000. Tá? Pessoas me falaram, não posso falar para evitar problema para mim, para as pessoas também, pode dar um sério risco de vida para algumas pessoas, mas é a grande realidade. E o Vasco falou que vai detalhar isso aí. A gente espera que não só detalhe, tá? Mas a gente espera também que atitudes sejam tomadas, porque já falei ontem e vou falar de novo. Desde a época do Calçada, do Eurico Miranda, do Dinamite, do Campelo, do Salgado e agora com o Pedrinho, nada muda. Sempre foi isso no Vasco, com alguns presidentes mais, com outros menos, mas nada muda. Tá? São Januário hoje, com capacidade para quase 21 mil pessoas, todo jogo é 17, 18 mil só dentro de São Januário. Para onde vai os outros 2.500, quase 3 mil ingressos todo jogo? Para onde vai? Então é isso aí que o torcedor exige um esclarecimento. Uma situação que eu quero deixar também uma ressalva aqui, né? É que a galera, muita gente comentando a mesma coisa comigo, é uma falta de respeito enorme da diretoria do Vasco com o torcedor do clube. Porque a torcida não tem culpa que o São Januário só recebe 20 mil. A torcida é gigante. Se São Januário botasse ontem 50 mil pessoas, iam ter 50 mil pessoas dentro de São Januário. Se tivesse capacidade para 70 mil, iam ter 70 mil torcedores dentro de São Januário. É claro, se não tiver os ratos roubando os ingressos, né? Pegando os ingressos ali na mamata, né? Se é que vocês me entendem. O que eu quero dizer é o seguinte, a falta de respeito da nossa diretoria com esses torcedores que ficaram pelo lado de fora. 10, 15, 20 mil torcedores pelo lado de fora, e o Vasco não colocou nenhum telão decente para a torcida, um telão honrável para o torcedor assistir o jogo pelo lado de fora. A torcida que foi lá para apoiar, que foi lá para consumir no comércio ali no entorno do bairro Vasco da Gama, na barreira do Vasco, para tomar sua bebida, comer o seu lanche, seu petisco, a sua porção, para comprar sua camisa, seu boné, seu agasalho, sua touca, seu cachecol, seu sorvete, para levar a criançada para passear no dia de domingo, mesmo sabendo que não ia ter como entrar. Essa torcida foi desrespeitada. A diretoria do clube não montou nenhuma tenda grande, uma tenda bacana, honrável, para pelo menos abrigar parte da torcida. A diretoria não colocou nenhum telão para o torcedor do Vasco. Será que a torcida do Vasco, Pedrinho, não merecia nenhum telão ontem na barreira do Vasco, ou em frente a São Januário, aí, em frente ao portão principal? Um telão honrável para o torcedor assistir o jogo? Poxa, fica difícil. Uma multidão de milhares e milhares de torcedores tendo que se aglomerar para assistir o jogo ou em televisões comuns ou em telões pequenininhos, aqueles telões de data show pequeno. Poxa, é uma falta de respeito com o torcedor do Vasco. É uma falta de empatia debaixo de chuva. Debaixo de chuva. Todo mundo com o pé encharcado, com o cabelo, com o corpo todo encharcado, pisando naquela água suja que dá ali, não tem jeito, que dá mesmo, é muita gente. É lixo pra cá, é lixo pra lá, é latinha, é resto de comida, é não sei o quê. E a diretoria do clube não montou nenhuma estrutura, meu Deus. Então eu acho uma falta de respeito muito grande com o torcedor. Eu acho uma falta de respeito muito grande. Tomara que a diretoria do Vasco tome uma atitude em relação a essa situação. Agora eu quero mudar de assunto, quero falar com vocês sobre o nosso artilheiro Verratti. Com o gol que ele marcou diante o Atlético Mineiro, ele chegou a 20 gols na temporada, ele que já jogou 46 jogos esse ano e anotou 3 assistências, ou seja, são 23 participações em gols em 46 jogos, ou seja, o homem precisa de 2 jogos mais ou menos para ou fazer um gol ou dar uma assistência, números maravilhosos, e Verratti já igualou os números de sua melhor temporada na carreira, ou seja, Verratti está vivenciando esse ano de 2024 sua melhor temporada. Por quê? Ainda faltam 9 jogos para o Brasileirão acabar, para o Brasileirão se findar, né? E o nosso Pablo Verratti pode aí nada mais, nada menos fazer a sua melhor temporada, né? Ele que saiu de campo chorando, extenuado, muito triste, né? Depois da eliminação contra o Galo Mineiro. Né? Eu acho que ele merecia pelo menos aí um troféu de artilheiro do Campeonato Brasileiro. Hoje ele é o terceiro colocado ali na briga com 9 gols. O artilheiro é o Pedro, que não joga mais na temporada, e o segundo é o Hulk, que joga, né? Então a briga nesse momento está entre Hulk do Galo Mineiro e Verratti. Vamos torcer para que o nosso argentino consiga pelo menos essa premiação individual, premiação a qual
tá dando o nome do nosso Roberto Dinamite, né? Que esse ano, começou a partir desse ano, o troféu Roberto Dinamite. Tomara que o nosso Verrete consiga pelo menos essa premiação individual para honrar a belíssima temporada que ele vem fazendo com a camisa do nosso gigante. Tá bom, meus queridos? Basicamente é isso que eu tinha para trazer para vocês. Mais tarde eu apareço para deixar vocês informados. O nosso Expresso News, tamo junto, e eu vou ficar por aqui, porque enquanto houver no coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e tamo junto. Vasco!